Eu passo agora a palavra para o Carlos Giz, fundador do Instituto de Neurociência, e desejo a vocês que vocês aproveitem bastante. Ao final da apresentação dele, nós vamos abrir para perguntas, mas se vocês quiserem mandar perguntas ao longo da apresentação, ótimo, eu vou deixar aqui guardadas e retorno ao final, ok? Muito obrigada e um bom evento. Bom dia. Anny, você está me ouvindo bem? O som tá bom? Escuto bem, Carlos. Perfeito. Então, se alguém tiver problema de som, é só comentar no chat que a Anny me informa. Então, bom dia a todo mundo, obrigado por estarem aqui hoje. Estamos longe, porque eu estou em Portugal, vocês estão todos no Brasil, mas vamos nos juntar nessa plataforma, né? Eu amo essa tecnologia que permite transpor distâncias. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos falar de conversas difíceis, que é um tema sempre muito, muito real, muito concreto para as pessoas, tanto na vida profissional. O som está muito baixo, deixa eu ver se eu consigo melhorá-lo aqui. Me avisem se melhorou. Melhorou. Melhorou? Tá. Se tiver algum problema é só comentar. Uma questão muito real, tanto na vida profissional como na vida particular, porque as relações humanas são, por definição, difíceis, né? Difíceis entre aspas. Eu sempre coloco aspas quando falo dessas questões e nós vamos entender porque já eu coloco aspas na palavra difíceis, porque na realidade a dificuldade ela é aparente, ela não é um atributo da relação ou da conversa. Então vamos adiante com esse tema, né? O que é uma conversa difícil para você? Todos vocês devem ter experiências do que definem como uma conversa difícil. Eu gostaria de ouvi-los pelo chat. Que tipo de conversas são difíceis para você? Você já teve, tem correntemente, ou vai ter, ou espera ter no futuro, e te traz essa sensação de conversa difícil? Pode comentar aí, vamos ver o que vocês... Melhorou o som, Letícia? Luciano? Bom, não estou vendo comentários sobre o tipo de conversas difíceis, mas... ok. Agora está melhor o som? Eduardo? Carlos. Hein? Anny, como é que tá? Se você um pouquinho mais perto, fica melhor para escutar. Assim está melhor? Isso. Tá, perfeito. Quando alguém cria dificuldade para entender o que falamos. Sim. É uma conversa difícil, né? Quando o outro cria dificuldades, eu imagino, sim. Deve ser difícil mesmo. Bom, o tipo de conversa difíceis que eu costumo ouvir falar, né, pelos meus clientes de coaching, nos treinamentos que eu dou, são conversas tipo feedback, ou conversas onde, sim, como diz não estou conseguindo ler aqui, a Paula, eu acho que é a Paola, conversas que envolvem muitas emoções, ou quando o assunto é delicado, né? Quando já tem opinião formada e não quer mudar, quando o outro tem opinião formada e não quer mudar, eu imagino, né? E nós estamos querendo mudar a opinião dele, correto? Sim, exatamente. E isso tudo tem a ver, né, com o que a Paola disse quando tem emoções envolvidas. Então, conversas difíceis são tipicamente conversas de feedback, são conversas de negociação, às vezes simplesmente temos que negociar uma situação, são conversas onde precisamos lidar com uma situação de conflito e gerenciar esse conflito, ou acabar com o conflito de alguma forma, né, amenizá-lo. São conversas quando tentamos educar o outro de alguma forma, levar algum tipo de conhecimento. São conversas quando estamos nos defendendo de alguma coisa, apresentando os nossos interesses e talvez, né, tentando nos proteger de alguma forma. São conversas difíceis, são coisas perfeitamente comuns, né? Todo mundo já teve uma conversa difícil e provavelmente vai ter uma conversa difícil, de novo. Então a gente tem que entender que conversas difíceis existem, né? Agora, é um fato da vida, é uma realidade inevitável, temos simplesmente que abaixar a cabeça e aceitar que é assim? E a resposta é não é bem isso não, tá? A conversa difícil, ela é
difícil porque nós a tornamos difícil. Ou seja, a dificuldade da conversa é coisa da nossa cabeça. Conversa, por si só, não é nem fácil nem difícil, não do ponto de vista que nós usamos para atribuir-lhe dificuldade. Né? Uma conversa difícil é uma conversa que fala de um assunto difícil, como pode ser, não sei, mecânica quântica, né? A teoria da relatividade, ou né, física nuclear, alguma coisa assim, ou metafísica, né? Que são coisas absurdamente difíceis de entender. Né? Mas a questão não é o conteúdo que torna a conversa difícil. O que torna a conversa difícil é justamente as nossas maneiras de olhar para ela. Né? E é verdade, Luciano, você tem razão quando você diz que o que é difícil para mim pode ser fácil para você e vice-versa. Né? Ou seja, a dificuldade é relativa ao observador. E isso justamente reforça o que eu vou apresentar para vocês a seguir. Né? Mas antes disso, eu queria saber como que vocês costumam se sentir durante uma conversa difícil. Então, nós estamos apresentando aqui um quizinho que vocês podem responder, e eu acredito que vocês podem responder a várias dessas emoções ao mesmo tempo, se vocês de fato sentirem todas elas. O que eu queria saber é que emoções aparecem no curso de uma conversa difícil para você. Às vezes, antes mesmo da conversa. Né? A gente sabe que vai ter uma conversa difícil amanhã e a gente começa a sentir algumas emoções. Ou às vezes, depois da conversa ter acabado, a conversa que tivemos ontem ou a semana passada, continua de alguma forma reaparecendo dentro de nós e provocando essas emoções. Então, só queria ver que tipo de emoções vocês costumam associar com uma conversa difícil. E essa é só uma lista pequena. As emoções podem ser inúmeras, na realidade, e cada um sente o que sente. E às vezes, mesmo usando o mesmo nome para a emoção, alguma coisa como, sei lá, raiva ou vergonha, não necessariamente estamos falando exatamente da mesma coisa. Cada um sente o que sente da forma como sente. É muito individual. A emoção é uma coisa muito individual. Anny, já temos algum resultado aqui? Ainda faltam 5 pessoas para votar. Tá. Pronto, estão votando. Pronto, vou encerrar a pesquisa então. Você consegue ver na sua tela o resultado também, Carlos? Eu não estou vendo ainda resultado, não. Vai aparecer como slide? Como é que vai aparecer? Vou finalizar aqui a votação. Barbosa, você tem razão. A preocupação por não chegar a um denominador comum, né? Por não conseguir chegar a uma conclusão, né? Com respeito a essa conversa. Né? Quanto mais difícil fica chegar a essa conclusão, mais a gente se preocupa com ela. Carlos, agora a gente que está assistindo já consegue ver os resultados. Ah, é? Isso. Ah, tá aqui embaixo, né? Perfeito. Então, temos a boca seca. Né? Medo parece ser o que ganha mais, né? O que tem mais aparece aqui, 39%, mais frequente, boca seca, raiva, vergonha e coisas parecidas. Né? É isso mesmo. Essas são as sensações que... como é que eu faço para voltar para os slides? Ok. Eu vou voltar. Vai voltar. Perfeito. Deixa eu ver se eu chego lá. Opa. Okay. Erro meu. Pronto, voltei. Exatamente. Então, essas emoções que vocês mencionaram são emoções perfeitamente normais, são comuns, todo mundo sente. O grau, evidentemente, com o qual uma certa pessoa sente, não tem imagem, eu não estou mandando imagem, Barbosa. Estou mandando só o áudio. Eu vou transmitir a minha webcam no final, quando fizermos as perguntas. Eu não queria que interferisse com a banda durante a apresentação. Tá? Então, a conversa difícil ela está associada com essas emoções e uma série de outras emoções que vocês não mencionaram, que nem estavam na lista, mas que são muito reais. Né? Ou seja, a conversa difícil é desagradável. Ela é constrangedora, ela é dolorosa, ela é embaraçosa, ela é, né, várias coisas ruins. E aí está a dificuldade. A dificuldade está nessa emoção ruim que a gente associa com a conversa difícil, né?
antes, durante ou depois, não importa, não faz nenhuma diferença, porque toda emoção é sentida. Não existe emoção lembrada ou emoção imaginada, só existe emoção sentida. Então, quando você lembra de uma situação passada ruim, o que você sente na hora é real, naquele momento, e a mesma coisa quando você imagina uma situação desagradável no futuro, o desagrado que você sente no momento em que você imagina é real e é presente, né? Então, todas essas emoções que vocês mencionaram fazem parte de um conjunto que chamamos de emoção negativa, né? São variações do tema de emoção negativa. Alguns são sintomatizações disso, né? Somatizações disso, a boca seca, por exemplo, frio na barriga, nó no estômago, etc. Outros são a manifestação da emoção secundária, como a vergonha, o nervoso, ou a própria raiva, etc. Né? Então a questão é de onde vem essa emoção? Por que sentimos essas emoções quando estamos no contexto de uma conversa difícil? Então, vamos entender um pouquinho, e muito rapidamente, o que temos dentro do nosso cérebro que talvez nos permita entender isso. Né? E o importante é saber que, do ponto de vista da neurociência, o fenômeno da conversa difícil é extremamente claro. A gente consegue entender exatamente por que acontece e, mais interessante ainda, a gente consegue formular um conjunto de medidas que permitem diminuir esse grau de dificuldade da conversa e nos tornar mais eficazes na condução dessas conversas, tanto como iniciador da conversa ou simplesmente como participante, né? Para isso precisamos entender um pouquinho da estrutura do cérebro e, muito rapidamente, eu queria chamar a atenção para o fato que o nosso cérebro não é um órgão homogêneo, ele é composto de uma série de diferentes órgãos que constituem subsistemas, se vocês quiserem. E dos subsistemas que são relevantes para o que estamos falando, eu isolei aqui dois. Um que a gente chama de cérebro emocional, que é a parte mais interna do cérebro, como se fosse o caroço do cérebro, né? Se vocês imaginam um abacate, dentro do abacate tem esse caroço. E esse caroço é justamente o que a gente chama de cérebro emocional, que por sua vez já é a combinação de duas estruturas diferentes, o cérebro reptiliano, que nós herdamos dos répteis, e o cérebro mamaliano, também chamado sistema límbico, que nós herdamos dos mamíferos em geral. Quando você combina esses dois, você tem um conjunto que nós chamamos de cérebro emocional. Tem também um outro nome, que é o sistema de saliência. O sistema de saliência é o sistema operacional básico do nosso cérebro. Esse cérebro emocional é responsável, nós vamos ver, justamente pelas funções que estão associadas com as emoções. E nós temos uma segunda estrutura, que é muito mais recente do ponto de vista da evolução, que fica na frente, é o córtex pré-frontal, é a ponta do córtex que fica à altura dos olhos e abaixo dos olhos, e esse cérebro é o cérebro que distingue o ser humano dos demais mamíferos superiores, porque esse é o que a gente chama de cérebro racional, onde está localizado o comando do outro sistema, de um segundo sistema operacional que o nosso cérebro possui, que é o sistema executivo. Então aqui está a imaginação, aqui está a tomada de decisão racional, aqui está a fala, se vocês quiserem, aqui está um conjunto de funções que são muito mais recentes do ponto de vista da evolução e são únicas ao ser humano, né? Então vamos ver basicamente a diferença entre esses dois cérebros. O cérebro emocional, ele é responsável pela produção de emoções, ele não é necessariamente a causa original das emoções, mas elas são eventualmente produzidas por ele. Ele é responsável pela percepção, o sistema de percepção através do qual nós percebemos o meio no que vivemos, a realidade, né? é formado pelas estruturas do cérebro emocional, e ele é que cria e registra experiências, né? Que percebe e registra experiências e guarda isso na memória. Ele também é responsável por toda a programação instintiva do ser. Entendam que cérebro emocional é uma coisa que nós temos em comum com outros animais, né? Então todos os animais que agem em função de instinto possuem estruturas parecidas. E ele é responsável também pelos nossos hábitos. Ele é que grava os hábitos que são aprendidos, todo hábito é aprendido, e ele é que executa os hábitos aprendidos quando eles são colocados em prática. O foco do cérebro emocional é a reação a algum tipo de provocação, de estímulo, né, externa,
E é um cérebro que fica totalmente focado no presente e no imediato. O único interesse dele é lidar com aqui e agora. Ele não tem noção de passado, ele não tem noção de futuro e não está preocupado com essas coisas. A ideia é perceber o presente e responder de forma eficaz para se manter vivo, em prioridade. Ele é extremamente defensivo. E 2, para se dar bem em termos de sobrevivência, né? Se alimentando, se protegendo, se protegendo do frio, por exemplo, etc, etc. E ele é responsável por uma coisa que nós chamamos de suposições. Suposições são explicações para o que ele percebe na realidade, explicações subconscientes que são dadas para permitir entender o que foi percebido e reagir ao que foi percebido. E toda essa estrutura funciona de forma totalmente inconsciente. Não há consciência dentro da estrutura do cérebro emocional, dentro do sistema de saliência, porque a consciência é algo que surgiu muito depois do ponto de vista da evolução. Já o cérebro racional, o córtex pré-frontal, ele é responsável por uma série de outras funções que são muito mais sofisticadas, se vocês quiserem, do ponto de vista do ser humano. O raciocínio, a dedução, a imaginação, o planejamento, o fazer escolhas de forma consequente, a proação, né, agir antes do estímulo, que está fundamentado em cima da capacidade de imaginar o estímulo, naturalmente, de planejar uma ação. Ele é totalmente focado no futuro e no resultado imediato, né? E ele trabalha com hipóteses. Ele formula hipóteses para explicar o que chega de informação a ele mesmo. E funciona de forma consciente. O cérebro racional é consciente. A consciência é usada, se vocês quiserem. É difícil dizer que ela seja localizada no córtex pré-frontal, mas ela é certamente usada e se manifesta no córtex pré-frontal. Aí a gente pode se perguntar qual das duas partes do cérebro nós usamos mais tempo, né, do tempo que passamos acordados. Porque os dois cérebros estão lá. Né? Quando estamos acordados, os dois são acessíveis. A questão está justamente aqui. Quanto tempo nós passamos usando um, quanto tempo nós passamos usando o outro. A realidade é dramática. Né? Nós passamos 95% do tempo usando o sistema habitual automático inconsciente. E só 5% do tempo usando o sistema pontual deliberado e consciente, basicamente o córtex pré-frontal e o cérebro racional. Dentro desse 95% do tempo, nós estamos simplesmente percebendo a realidade e reagindo a ela como faria qualquer outro animal, ou estamos divagando, sonhando, né? Estamos vivendo na nuvem, pensando em coisas que não têm nada a ver com o que está acontecendo aqui agora, que é o que a gente chama de sistema default, o terceiro sistema operacional do cérebro. Então, a verdade é que, na maior parte do tempo em que estamos ativos durante o dia, estamos acordados, que é quando dormimos definitivamente, estamos só no sistema inconsciente, mas quando estamos acordados, passamos muito pouco tempo em modo consciente. E, portanto, estamos totalmente entregues a programações habituais, né, os hábitos que aprendemos, e a programações que são instintivas, que são defensivas da espécie. Então, o que acontece? Deixa eu só mostrar para vocês aqui um detalhe. Né? Dentro do sistema do cérebro emocional, tem um órgão que é muito importante, muito relevante para o que nós estamos falando e vamos falar, que é a amígdala. A amígdala é uma bolinha muito pequena, do tamanho de uma azeitona, basicamente. São duas, na realidade, uma em cada hemisfério, uma esquerda e uma direita. E a amígdala é não a única responsável pelas emoções, mas ela é a principal protagonista na produção das emoções que são relevantes para o nosso tema de conversas difíceis. Né? E ela trabalha em conjunto com o hipocampo, que é essa outra parte aqui, que está marcada, que é o portal da memória. É aí que entram as memórias, as informações que são memorizadas, e é daí que elas saem quando elas são relembradas, quando a gente busca essas informações. A amígdala está localizada fisicamente ao lado do hipocampo, portanto a comunicação entre eles é extremamente rápida, porque a distância é pequena. E uma outra característica que a amígdala tem é que ela está ligada diretamente aos 5 sentidos.
através do tálamo, que serve como concentrador. Eu estou mostrando ele aqui com pointer, mas o tálamo simplesmente junta as informações dos sentidos e imediatamente as passa para a amígdala, para que ela seja, dentro da estrutura do cérebro, a primeira informada sobre o que os 5 sentidos estão percebendo. Isso por quê? Justamente porque é ela que vai avaliar o que está acontecendo e vai definir reações, né? Então, a amígdala, ela recebe com prioridade os dados dos 5 sentidos e ela monitora o ambiente, ela funciona como uma espécie de radar. Ela vai monitorando o ambiente ao redor do ser, 360 graus, e ela faz isso 5 vezes por segundo, ou seja, a cada segundo temos 5 leituras que podem ser diferentes ou as mesmas, do meio ambiente. E o foco da amígdala é detectar possíveis ameaças como prioridade, evidentemente, porque reagir à ameaça é prioritário, ou, caso não haja uma ameaça, haja uma oportunidade, perceber a oportunidade para poder aproveitar dessa oportunidade, né? Quando a amígdala percebe um estímulo novo, algo que mudou com respeito à passagem anterior, se vocês quiserem, essa rodada de radar anterior, ela precisa qualificar esse estímulo em função do potencial de ameaça ou de oportunidade que ele apresenta. Então, trata-se de, né, um evento que pode que me ameaça, que pode me ameaçar, que pode me fazer mal, me matar, etc. Ou trata-se de um evento onde eu posso encontrar comida, onde eu posso encontrar abrigo, onde eu posso encontrar algo que seja bom para mim, né? E em função dessa qualificação, e essa qualificação a amígdala faz justamente em conjunto com a memória. Ela questiona a memória para saber se um estímulo parecido já foi visto no passado, e se, quando ele foi visto no passado, ele era uma ameaça ou uma oportunidade. E porque se era uma ameaça no passado, provavelmente será novamente, né? E se foi uma oportunidade no passado, é provável também que seja uma oportunidade de novo. Vocês já devem ter ouvido, né, o provérbio que diz que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? E apesar da neurociência aqui não ser muito profunda, está totalmente correto, porque o cachorro que olha para a linguiça, quando a amígdala dele questiona a memória para saber se já se deparou com algo parecido com uma linguiça, a memória responde: olha, já nos deparamos com cobra, e foi ruim, e ela mordeu. Então, a linguiça é interpretada pela amígdala como uma ameaça, assim como a cobra se manifestou no passado, e a amígdala reage à linguiça como se fosse uma cobra, né? Então, em função da qualificação que a amígdala dá a esse estímulo, trabalhando com a memória, e é importante lembrar que, evidentemente, se no passado foi bom, a amígdala interpreta isso como uma oportunidade, porém, se nunca houve uma experiência parecida, ou seja, se esse estímulo não foi encontrado anteriormente, se não existe uma experiência prévia, a amígdala é altamente pessimista e ela sempre opta pela pior opção, ou seja, se não é um estímulo conhecido, então deve ser uma ameaça. E ela imediatamente vai tomar as medidas necessárias para lidar com esse estímulo como uma ameaça. Então, o que a amígdala faz? Ela basicamente media uma resposta do cérebro que é chamada de modo afasta-aproxima, né? Ou afasta da ameaça ou se aproxima da oportunidade. Ela basicamente que liga um ou liga o outro. E não tem como ter os dois funcionando ao mesmo tempo. Ou a gente entra em modo de afastamento, porque a amígdala concluiu que se trata de uma ameaça, ou a gente entra em modo de aproximação, porque ela concluiu que se trata de uma oportunidade. E entendo que ela faz isso 5 vezes por segundo, porque o nível de ameaça ou de oportunidade no ambiente pode variar constantemente. Então, ela permanentemente faz com que o ser se aproxime do que parece bom para ele e se afaste do que parece ruim para ele. Às vezes com simples micromovimentos físicos, mas também com movimentos internos do organismo do indivíduo. E aí vem justamente a questão da emoção, né? Quando a gente está em modo de aproximação, todo o nosso organismo se reorganiza para lidar com essa oportunidade que a amígdala aparentemente detectou. Então a gente tende a relaxar o rosto, a gente sorri se for necessário ou oportuno, as nossas pupilas se dilatam, porque a visão de profundidade não é necessária, já que não precisamos nem lutar, nem correr, nem fugir.
os músculos faciais se relaxam, a respiração se torna mais lenta e mais profunda, a gente respira de forma mais tranquila, nos sentimos autorizados, se vocês quiserem, a abrir os braços, que normalmente estão fechados como proteção, porque não nos sentimos ameaçados, e para justamente abraçar essa oportunidade, nos conectarmos a ela. A língua tende a ficar apoiada na parte de baixo da boca, né, contra os dentes de baixo. O foco mental está no positivo, o cérebro começa a perceber, todo o sistema de percepção começa a perceber o que tem de bom, o que tem de positivo no ambiente. O campo de visão é amplo, ele se amplia lateralmente, não precisamos de profundidade, mas ele começa a olhar mais para os lados. A própria mente se abre e se torna mais relacional, a gente se predispõe a uma relação social, né? A oportunidade nos torna mais acessíveis socialmente, mais amigáveis, se vocês quiserem. A parte da criatividade do cérebro racional é liberada e existe toda uma nova conexão com esse meio, tanto com pessoas como com coisas que estão sendo percebidas. E isso favorece o acesso à inteligência e às capacidades mentais superiores, aquelas do cérebro racional. Ou seja, a gente se torna mais inteligente, ou a gente começa a acessar a inteligência que tem, se vocês quiserem. Quando a amígdala percebe uma ameaça, a gente entra em modo afastamento, e o modo afastamento está associado com uma série de características físicas e mentais que são exatamente o oposto do outro, né? A boca se fecha, a mandíbula fica mais tensa, né? A gente contrai os músculos da mandíbula, a pupila fica contraída, porque nesses momentos a gente quer ter uma visão profunda, a gente quer enxergar longe e perto ao mesmo tempo, sem muita preocupação para enxergar aos lados. Todo o rosto fica tenso, a respiração se torna rasa e rápida, os braços tendem a se fechar justamente para proteger o peito, o corpo. A língua sobe e começa a pressionar o céu da boca, ela fica apoiada no céu da boca ou nos dentes de cima. E o foco do cérebro se vai para o negativo, para perceber o que está ruim, o que está errado, né? o que pode ser perigoso de fato. A visão se estreita, né? O nosso campo de visão lateral fica muito, muito estreito, e com ela também a visão mental. A visão mental fecha, a gente não tem facilidade de entender, diminui a capacidade de enxergar lateralmente, pontos de vistas diferentes, soluções diferentes, aquilo que o Barbosa estava dizendo, né? A dificuldade de conseguir com que o outro entenda o que eu estou querendo dizer. Mas é claro, porque ele provavelmente entrou em modo afastamento e a mente dele se fechou. Ele não está interessado em entender você, ele está interessado em entender a si mesmo naquele momento, porque é defensivo. E o modo afastamento está associado com agressividade e com uma desconexão social, ou seja, no momento em que o ser entra em modo afastamento, ele não está preocupado em ser amigável, em ter amigos, ou ser gentil ou simpático, ele vai querer simplesmente continuar vivo e fazer o que é necessário para continuar vivo. Então é um modo muito associado com questões físicas, força, velocidade, reação, violência em certos momentos, né? Então são dois modos totalmente antagônicos, né? Ou eu estou em modo de aproximação, ou estou em modo afastamento. Então, esse modo afastamento é uma resposta perfeitamente apropriada para lidar com ameaças reais e físicas. Se realmente eu vivo num ambiente onde existem predadores ou perigos de outras formas que podem me matar, eu preciso ser capaz de perceber essas situações e preciso ser capaz de responder a elas. Quem não era foi extinto, basicamente, né? Então, o modo de afastamento é extremamente importante para nos manter vivos, né? Acontece que a amígdala ela é um órgão extremamente primitivo, que antecede muito a nossa capacidade de falar, antecede a nossa capacidade de ter relações sociais. Na realidade, ela tem mais de 500 milhões de anos, portanto, ela data basicamente da época dos dinossauros, se vocês quiserem, ou até mais, antes disso. Então, para a amígdala, não existe outra situação que não seja física. Ela não entende uma situação imaginária, uma situação abstrata, né? Algo que seja virtual. Ela só entende questões reais, físicas e agora. Ela não tem noção de tempo.
Então, mesmo que haja uma situação que não é fisicamente uma ameaça para o ser, ou que não é realmente uma ameaça para o ser, a amígdala vai interpretar como sendo uma ameaça e vai reagir nos colocando em modo afastamento. E a conversa difícil, ela é justamente uma dessas situações que a amígdala qualifica como uma ameaça. Né? Por quê? Porque a gente não gosta, porque já teve uma experiência anterior que foi ruim, a gente sofreu, né? A gente se sentiu de todas aquelas formas que vocês elencaram e mais as outras que podemos imaginar. Então, quando a amígdala é informada pela imaginação, na realidade, que está pensando em que amanhã eu vou ter uma conversa difícil, a amígdala acha que essa conversa é agora, porque ela não tem noção de tempo, e começa a me colocar em modo afastamento. Se a conversa está ocorrendo, estão acontecendo aquelas coisas que vocês mencionaram, como, por exemplo, o outro não está querendo entender o que eu estou dizendo. Isso é interpretado pela amígdala como uma ameaça. O que vai acontecer se ele não entender? Será que ele vai me matar? E então a amígdala entende que esse é o momento para me colocar nesse modo defensivo. Se é uma conversa de feedback, alguém está vindo me dar feedback, por exemplo, é alguém que vem falar de mim. Só isso já é visto pela amígdala como uma ameaça. Não importa se ele vai falar bem ou mal. O fato de eu ser julgado pelo outro é potencialmente ameaçador do ponto de vista da amígdala. Se ainda por cima essa pessoa vem me dar um feedback negativo, então definitivamente a amígdala sabe que essa é uma ameaça e me coloca em modo defensivo, em modo afastamento. Então, a conversa se torna difícil porque a nossa amígdala, ela interpreta essa situação de uma conversa como uma ameaça física, uma ameaça real. Né? E as sensações ruins que nós já mencionamos com respeito a essa conversa difícil, elas são produtos justamente do modo afastamento, dessa reação da amígdala a essa percepção dela. E essa reação é uma resposta primitiva, a gente viu, porque a amígdala é muito antiga, né? Ela é subconsciente e automática. Deixa eu só responder aqui, Anne. E ela é perfeitamente inútil e contraproducente quando se trata de conversas, porque ela é feita para questões físicas e não para questões abstratas ou relacionais, como que nós estamos vendo aqui, falando de conversas difíceis. Então, é um modo muito útil, mas totalmente obsoleto para essa realidade de relações sociais e de conversas que não existiu quando essa programação, esse sistema operacional se desenvolveu. Né? E muito frequentemente as sensações ruins de uma conversa difícil começam antes. Começam quando a gente prevê que vai ter uma conversa. E podem continuar muito depois da conversa. Então, a gente sabe que essa situação vai ocorrer e a gente já se prepara. Mesmo que ela não ocorra, já sofremos. Sofremos, às vezes, vários dias de véspera. Né? Então, sofremos totalmente à toa. O que a gente pode fazer? Essa é a grande questão. Será que a gente pode ajudar? Bom, a solução está aqui não na neurociência, mas em algo que duas pessoas muito inteligentes falaram no passado, né? E que a neurociência corrobora. O filósofo grego Epicteto disse: não são as coisas que nos incomodam, e sim a forma como nós enxergamos as coisas. E, muito mais recentemente, a escritora Anaïs Nin disse: não enxergamos as coisas como elas são, e sim como nós somos. Então, se a gente junta essas duas coisas, a gente deduz o quê? Que não são as coisas que nos incomodam, e sim o fato de que nós a enxergamos como nós somos, ou seja, alguma coisa que está dentro de nós que gera a nossa interpretação dessa situação como uma ameaça. Ou seja, por que a amígdala, por que a nossa amígdala interpreta essa conversa como uma ameaça? É algo que está dentro de nós. Isso é basicamente o que a gente conclui dessas duas peças, essas duas pérolas filosóficas. Né? Não tem nada, em princípio, numa conversa que a torne difícil. Esse é o fato. Tá? Nós é que aportamos esses elementos. E esses elementos, que são fruto da forma como a gente enxerga a conversa, é o que a gente chama de narrativa, são determinadas por características nossas, pela vivência prévia, pelas nossas susceptibilidades, pelos nossos traumas complexos, pelas nossas preferências, crenças, preconceitos, uma série de características que fazem parte da nossa forma de pensar e que são usadas nesse momento pela amígdala
para avaliar a situação e concluir se é positivo ou negativo. Então, se, por exemplo, você torce pelo Flamengo e você está tentando ter uma conversa com o vascaíno, só o fato de você saber que ele é vascaíno, né, isso é né, e é claro que o Flamengo é muito melhor do que o Vasco, ou vice-versa, dependendo do seu ponto de vista, e esse é um claro preconceito, esse preconceito já vai ser usado pela sua amígdala para qualificar essa conversa. Você vai se comportar muito diferente se você estiver conversando com outro flamenguista ou se você for conversar com um vascaíno. Tá? Então, essas susceptibilidades, essas crenças e preconceitos estão lá dentro. Eles são aprendidos, eles foram absorvidos em um momento. Né? E eles é que são utilizados nesse momento pela amígdala para interpretar a situação assim. Então, uma primeira medida que nós podemos tomar para lidar melhor com as situações de conversa difícil é nos conscientizarmos dessa narrativa, nos conscientizarmos desses elementos que usamos para qualificar a conversa de forma negativa e tentar desarmá-lo. Não estou sugerindo que flamenguista passe a gostar de vascaíno, mas estou sugerindo que dentro de uma conversa a gente simplesmente não leve isso em consideração, porque não pode fazer diferença no campo de futebol, mas numa conversa não faz a menor diferença. Né? E é importante também que a gente lembre que se a conversa é difícil para você, ela certamente é também para o outro, porque a emoção de um contamina o outro. E isso se torna uma espécie de círculo vicioso. Você entra em modo afastamento, isso provoca o outro entrar em modo afastamento, e aí, Barbosa, fica muito difícil ele entender seu ponto de vista, aceitá-lo, você persuadi-lo, até chegar àquele denominador comum que alguém mais mencionou. Né? Não tem como. Né? Naquele momento, está cada um puxando a corda para o seu lado, esperando que o outro desista, caia ou fuja, e não tentando se aproximar, entender ou ser mais inteligente. Né? Esse modo é muito emburrecedor, essa aqui é a grande questão. Então, o que nós podemos fazer a respeito? Bom, antes de tudo, em neurociência, não existe bala de prata, não tem nada que resolva uma questão de uma só vez. Tá? Mas, quando a gente entende o que está acontecendo e como que esses modos se instalam e de onde vêm, a gente consegue formular um conjunto de pequenas e médias medidas que podem ser tomadas para ajudar, para amenizar a situação. E uma dessas e eu já vou terminar, uma dessas é endereçar 5 contextos perceptuais que são levados em conta pela amígdala para determinar o grau de ameaça ou oportunidade numa situação. E, levando em conta esses 5 contextos que eu já vou listar para vocês, ressignificar a leitura. Entender que a leitura da amígdala não é uma leitura correta porque ela não foi feita para ler contextos abstratos e sociais, e sim contextos físicos. Então, que 5 contextos perceptuais são esses? Bom, status, o ranking relativo do indivíduo dentro do ambiente com respeito a outros indivíduos. Sim, falta de rapport é certamente uma questão, Barbosa. Quando você quebra o rapport, não tem entendimento. Aí, né, o rapport é uma ligação emocional, mas sem essa ligação emocional não vai haver ligação racional. Então, não tem como racionalmente se entender se não nos entendemos emocionalmente, se não estabelecemos rapport. Então, o status é uma leitura que a amígdala faz do seu, né, do ranking relativo a outros indivíduos que possam estar presentes. E, como somos altamente hierárquicos, né, por causa do nosso passado de animais que viviam em bandos e que funcionavam em bandos, lobos, cachorros, o que fosse, nós temos uma visão de status esperado. E se sentimos que uma situação pode ameaçar o nosso status esperado, ou seja, parece que estamos sendo diminuídos de alguma forma, e entendam que quando alguém me chama para me dar uma conversa de feedback, por exemplo, claramente o meu status se sente rebaixado. Por quê? Porque tem alguém que tem a autoridade para me dar feedback e talvez eu não tenha para dar feedback para ele. Então, o status se vê ameaçado. Segundo, a segurança. Quais são as consequências dessa situação? As consequências podem ser nefastas para mim, alguma coisa pode ameaçar a minha continuidade, o meu bem-estar. Né? Então, contexto de segurança. Terceiro, determinação, autodeterminação, autonomia. Se a amígdala acha que a autonomia do ser está sendo questionada, está sendo colocada em perigo, e para ela é a mesma coisa que ser preso numa jaula, né, numa gaiola ou numa armadilha, por exemplo, ela também reage como
uma ameaça real e física. Se o relacionamento está sendo colocado em questão, se eu não vou ser mais aceito como era aceito, ou como espero ser aceito, se de alguma forma eu estou sendo excluído, ou percebo, acho que estou sendo excluído de um contexto social, seja um grupo, seja uma empresa, seja um clube, não importa, a amígdala percebe isso como ameaça. E por último, a justiça, a distribuição equânime do bem disponível. Né? Imaginem lobos que caçaram juntos, eles têm que comer a presa, a distribuição dessa comida tem que ser feita de uma forma justa. Se não é feita, e justiça para lobo é justiça para lobo, né? Eles têm lá os princípios deles. Se essa justiça não for respeitada, alguém pode ficar prejudicado e morrer. Então existe uma real ameaça quando é física. A questão é que numa conversa difícil nada é físico, mas a amígdala acha que é. Né? Então, o que nós podemos fazer? Entender que estamos falando de percepção. A amígdala ela se manifesta através do que ela percebe. Não tem necessariamente nada a ver com a realidade. É uma questão de percepção que nós já vimos depende muito da narrativa, do passado de cada um. Se nós entendemos que a qualidade da conversa é fruto unicamente da forma como nós percebemos os componentes dessa conversa, nós podemos alterar essa percepção tomando consciência dela, ressignificando, entendendo que o fato do outro ser vascaíno não faz dele um inimigo, não faz dele uma ameaça nem um perigo, faz dele simplesmente alguém que prefere outro time de futebol pelas suas ideias, pelas suas características. Eu já comento sobre isso, tá? Então, é importante entender que todos temos essas sensibilidades, tá? Esses 5 contextos perceptuais são reais para todos nós. Eles são reais de formas diferentes, no sentido que as sensibilidades variam de indivíduo para indivíduo, e eu vou depois dar para vocês uma forma de medir isso. E é verdade para você, que está numa conversa difícil, mas também é verdade para o outro. Ou seja, esses contextos perceptuais têm o poder de estarem à base da noção de dificuldade da conversa, tanto na sua percepção como na percepção dele. Portanto, endereçar esses contextos de forma adequada permite melhorar muito. Tá? Para você conhecer as suas sensibilidades nesses 5 contextos, tem um link que eu estou botando aqui na tela agora, que você pode responder, responde um questionário e ele rapidamente te dá o resultado. É de graça. Por ser de graça, é simpático, mas não necessariamente é altamente preciso, mas é melhor do que nada. E eu sugiro que vocês façam para ter uma base. Então, trabalhar esses 5 contextos perceptuais para assegurar que a sua percepção dentro de cada um deles seja mais correta, mais real, e não a interpretação produzida pela sua amígdala de forma subconsciente. E depois também trabalhar para que o outro, em cada um desses contextos perceptuais, tenha uma percepção mais favorável, é uma das formas que temos de lidar com a conversa difícil. Né? Vou dar um exemplo. O que a gente pode fazer com respeito a status? Bom, se eu estou chamando alguém para dar um feedback, eu posso fazê-lo de uma forma muito menos ameaçadora de status do que simplesmente encontrar com a pessoa no corredor e falar, passa na minha sala depois do almoço que eu quero falar com você. Né? Isso claramente é ameaçador de status, e, aliás, é ameaçador de segurança também, e talvez de todos os 5 contextos. Então, eu posso ir eu falar com a pessoa e não chamá-la para falar comigo, né? Eu vou ao lugar onde ela está, eu sento ao lado dela antes de começar a falar, em vez de ficar em pé ao lado, né? E assim adiante. Talvez eu comece a conversa de uma forma mais sociável, mais perguntando sobre o fim de semana, etc. Eu posso endereçar questões como autodeterminação, por exemplo, dando opção à pessoa de ter essa conversa agora ou amanhã, ou de tarde ou de manhã, pedindo permissão, perguntando se realmente é possível termos essa conversa, né, para que ela entre nessa conversa tendo escolhido, em princípio. Lembrem que estamos falando de percepção, não de realidade. Tá? Então eu posso afetar a forma como essa pessoa percebe e diminuir a sensação de dificuldade que ela vai sentir através dessa atuação. Né? Então, alterando a percepção, nós mudamos a qualidade da conversa. E se formos capazes de alterar completamente a nossa percepção, a conversa difícil se torna uma conversa fácil, uma conversa, simplesmente. Né?
Agora, é importante lembrar que a sensibilidade em cada contexto varia de pessoa a pessoa, portanto, não tem uma fórmula mágica que atenda a todo mundo. É importante se observar para entender onde que você é mais sensível e onde que a conversa eficaz tende a te cutucar mais, né? Para você poder assumir racionalmente, conscientemente, um certo nível de domínio e fazer isso também com respeito às outras pessoas. Descubra as suas sensibilidades, trabalhe para ressignificar a sua percepção nesses contextos, antes, durante e depois, naturalmente, e lembrando que isso é válido também para o outro, busque atender às necessidades dele nesses 5 contextos, né? Para alterar a percepção dele, que vai sim ajudar muito a que a conversa leve a um denominador comum, que ele entenda o que você quer dizer e que seja uma conversa produtiva. E ninguém está sendo enganado porque estamos falando de percepção. A realidade de qualquer jeito não vai mudar. Então, a realidade é a realidade, mas a percepção pode ser mudada. Toda percepção é correta quando ela é legitimamente percebida e, portanto, alterar a percepção é uma forma inteligente e extremamente eficaz para lidar não só com conversas difíceis, mas com uma série de outras coisas na vida. Então, essas são algumas medidas. Tem outras medidas, como eu disse, é um conjunto de pequenas medidas que, quando adotadas todas, resolvem, sim, definitivamente resolve a questão, mas tem também soluções específicas para outras formas de conversas difíceis, mais específicas, como, por exemplo, a gestão do conflito, como a negociação, como o feedback, etc, etc. Todas variações do tema conversa difícil, né? Então, estão me perguntando se demora muito para aprender a lidar com conversas difíceis? Não. Depende de quanto que você pratica. É uma questão de criar novos hábitos, você tem que começar se questionando para se conscientizar dessa necessidade do que você precisa fazer, e depois é uma questão de prática, né? Quanto tempo demora para saber lidar com ela? Você pode responder imediatamente, já tendo comportamentos novos. Para que esses comportamentos se tornem hábitos, demora o tempo que demora para criar um hábito. Ao redor de 3 semanas, eu diria, se você treinar o suficiente. Tem mais perguntas? Agora eu vou abrir para perguntas e respostas. Obrigada, Carlos. Ninguém tem mais perguntas? O Adoniro mandou agora uma. Sim, a criação de hábitos é uma coisa extremamente pessoal, né? E dependendo do hábito, do contexto do hábito, tem hábitos que são mais complexos e, portanto, mais demorados de criar do que outros, né? Mas o importante é lembrar que todo hábito é aprendido e, portanto, todo hábito pode ser modificado. Ok? Muito bom. A gente foi um pouco mais longo do que tínhamos imaginado, mas se não tiver mais perguntas, a gente pode encerrar aqui, Anne. O que você acha? Aqui, Claro, eu vou só colocar o link para tem uma pergunta quem da quiser Luciana. pedir. Como me observar? Sim. Espera um minutinho. Peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Como me observar a partir da narrativa que tenho e não entrar na cegueira? Bom, antes de tudo, Luciana, é se conscientizar de que tem uma narrativa. Como a narrativa ela é de base, ela é subconsciente, ela não é feita para ser consciente, então ela não necessariamente vai aparecer na superfície. Mas se você começar a prestar atenção no que é a narrativa, ela é justamente isso, ela é uma história que você se conta sobre aquela situação, sobre aquele estímulo, tá? Por isso que se chama de narrativa, e se manifesta dentro de você como uma historinha, né? A historinha do cachorro. Isso aqui é cobra e nós encontramos com uma cobra não sei quando no passado e essa cobra nos mordeu e doeu muito, portanto deve ser uma cobra de novo, vamos fugir. Essa é a historinha que o cachorro se conta. Se você prestar atenção, você vai perceber essa historinha dentro de você. Você tem que olhar para dentro de você, perceber o que você está sentindo e perceber essa historinha que você está se contando, essa narrativa. Ela vai acabar aparecendo. E na medida em que ela aparece para você, você começa a analisá-la, agora racionalmente e conscientemente, né? E você
pode reformulá-lo e dizer, espera um minutinho, o que o cachorro poderia fazer se ele fosse capaz de fazer isso? Ele diria, bom, mas a cobra era uma peça só, enquanto que essa linguiça parece ser dividida em partes, né? Segundo, o cheiro é muito diferente, me parece que ela tem um cheiro diferente. Ou deixa eu ver se eu consigo detectar um outro cheiro. Que outras informações eu tenho com respeito a essa coisa que está na minha frente que poderiam me mostrar que não se trata de uma cobra? Ele poderia até perguntar para a linguiça se ela é cobra ou linguiça. Enfim, tem uma série de outras opções. O importante é perceber a narrativa e entender que ela não é certa. Ela nunca é. Não existe narrativa certa. Existe narrativa útil. Existe narrativa eficaz para ficar vivo. Toda narrativa deve e pode ser questionada para nos tornarmos mais eficazes. Cegueira é insistir na narrativa automática e subconsciente. Carlos, eu tenho uma pergunta pessoal. Claro. Você listou as sensibilidades do Dr. Rock. Sim. E eu queria saber se elas são fixas ao longo da vida ou conforme eu for fazendo esse treinamento, essa mudança de comportamento, eu tenho a chance de mudá-las. Como é que funciona isso? Elas não são fixas porque elas dependem de uma série de outros estados simultâneos, tá? Então, eu posso ter uma sensibilidade diferente a status agora que eu estou aqui sentado com vocês, né, dando um webinar, ministrando um webinar, ou, por exemplo, se eu for numa conferência de 300 pessoas em que eu sou simplesmente um participante, não o locutor. Então, o contexto geral determina o nível de sensibilidade também. E depois, com a vivência, né, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo e a gente pode tanto diminuir essa sensibilidade como aumentá-las. Aí depende no sentido em que a gente evoluiu. Então, elas mudam com o tempo, sim, e elas podem mudar até substancialmente. E como tudo o que é subconsciente dentro de nós está sujeito a ser dominado pelo racional, se fizermos um esforço para fazê-lo. Aí a gente consegue transcender essa programação primitiva, né? A gente pode, em primeira instância, aprender a lidar com ela, a ressignificação, desarmar esses gatilhos, etc, etc. Mas melhor do que isso é a gente aprender a nem precisar usar essas artimanhas e sim evitar isso desde o começo, que é basicamente estabelecer o domínio do racional sobre o emocional. Isso demora um pouquinho mais. Perfeito, obrigada. Alguém comentou aqui sobre empatia. Sim, na medida em que temos empatia, e entenda que empatia também é algo que temos que trabalhar para desenvolver, fica mais fácil entender o comportamento do outro, porque entendemos o que causa o comportamento dele, que é a emoção que ele está sentindo. Muito bom. Anne, eu acho que a gente pode encerrar, a menos que tenha alguma pergunta aí muito urgente. Olha, vários elogios, Carlos. Ótimo. Certamente a próxima vai ser melhor, porque a gente está começando a dominar essa tecnologia, né? Com certeza. É Ponte Aérea, Rio, Portugal. Rio, Portugal, exatamente. Né? Eu acho que eu preciso dar um jeito para melhorar a qualidade do meu áudio aqui, vou mudar de microfone. A próxima certamente será melhor, mas espero que vocês tenham aproveitado. Perfeito, agradeço muito sua disponibilidade, agradeço a todos que participaram. Vocês vão ver que aqui na tela eu coloquei o link para caso vocês queiram solicitar o contato da MH Consult, se vocês quiserem conhecer os outros treinamentos que o Instituto Neuroliderança oferece. Então, clica aqui, vai abrir uma nova tela com um campo para preencher e logo, logo a gente entra em contato com vocês para apresentar as novas soluções. Assim como esse webinar de hoje, nós vamos ter outras atividades no mês de junho, julho, até o final do ano, na estrutura de Premium Talks, mas também produzindo infográficos e e-books sobre esse tema de neurociência, neuroliderança. Se vocês estiverem interessados, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, que a gente sempre posta lá as novidades, tá bom? Obrigada a todos. Esse webinar, ele a princípio não vai ficar disponível offline, então quem assistiu ao vivo, ótimo. E para os próximos, avisamos vocês também com antecedência. Um bom dia. Até logo, todo E mundo. bom dia, Carlos. Para você já é boa tarde, né? Para mim já é tarde. Sim. Até logo, todo Tá mundo. Certo. E aproveitem. Obrigado por estar aqui. Obrigada.